O Bahia vai chegar aqui a Curitiba amanhã, né, TT Mota? O tricolor de aço. E vem aí... É o tricolaço? É de Pituaço. Inclusive o estádio de Pituaçu eles chamam de Pituaço, né? Porque o Bahia joga muito lá. É basicamente o estádio do Bahia depois da Fonte Nova, né? E eles chamam de Pituaço, não de Pituaçu, né? Por causa do tricolor de aço que é o Bahia. E vem com o Rogério Ceni aí como talvez a grande atração no banco de reservas para o jogo de quinta-feira, hein, TT? Exatamente, Linhares. O Rogério Ceni foi apresentado ontem oficialmente como o novo treinador do Bahia. Já comandou ontem pela manhã o primeiro treinamento, teve aquele bate-papo com os jogadores e também com a comissão técnica. Ele que sabe que tem a missão principal de livrar o time do Bahia do rebaixamento para a Série B no ano que vem. Na entrevista coletiva, na sua apresentação, o Ceni falou, claro, primeiro tem que se livrar do rebaixamento, depois, quem sabe, pensar numa Sul-Americana e garantir um bom calendário para o Bahia no ano de 2024. E o Rogério falou também da oportunidade que ele está tendo, a grande oportunidade para ele, por ser uma equipe agora de SAF, com bons investimentos do Grupo City. Na minha vida, nenhum clube foi mais um clube. Trato isso aqui como a oportunidade da minha vida sempre, da minha carreira, e vou tratar sempre o Bahia como se fosse como o São Paulo. Acho que para explicar para vocês o mesmo sentimento que eu tenho, que é o lugar onde eu trabalhei 20 e tantos anos da minha carreira. Para mim é uma grande oportunidade. Eu sei do momento de dificuldade, o objetivo principal, que o time se mantenha na Série A. O segundo objetivo, que a gente possa uma vaga e dar um calendário completo para o Bahia no ano que vem, jogando uma Copa Sul-Americana. Ah, é difícil? Claro que é difícil. Com 3 dias de trabalho, você ir para o jogo, tem dificuldades? Tem. Mas nós temos que aprender a superar todos esses obstáculos. O Rogério ainda chegou com um bom humor, digamos assim, na sua apresentação. Já até falaram que ele já tá respirando os ares baianos, que todo mundo que vai pra Bahia não tem como ficar de mau humor, né? Será que vai demorar muito pra acabar esse bom humor? Sorria, você está na Bahia. E, inclusive, na entrevista coletiva, lembram que a gente mostrou aqui no Bate Pronto Curitiba um repórter lá da Bahia que teve uma treta com o Renato Paiva. E aí, foi só esse repórter abrir a boca que ele já estava marcado. Vamos ouvir. Boa tarde, Ceni, Gelson Baraúna. Muitos se falam das pessoas. Por que vocês deram risada? Você não vai brigar comigo, vai? Fica à vontade. Obrigado. Ainda não, né? Não perdi nenhuma ainda, viu? Obrigado pela explicação. Eu sei disso, Rogério. Chegou com muito bom humor lá, tratando a imprensa. E o repórter já tá marcado, vamos dizer assim. Já tô de olho em você. Exatamente. Figurinha carimbada, o Baraúna por lá. E o Rogério Ceni falou especialmente, ele falou muito da questão da ineficiência do ataque do time do Bahia. O Bahia que tem o Cauli, que é um dos grandes craques aí desse time, tá se recuperando de uma lesão. Ele que, nesse ano, o Cauli marcou 8 gols e 5 assistências em 2023. E aí todo mundo perguntou, quem que vai ser o dono da camisa 9 nesta partida de quinta-feira com o Coritiba? O Everaldo marcou apenas 3 gols no Campeonato Brasileiro. Tem também na disputa o Rafael Ratão e o Mingote, que marcou 2. Então você veja, a dupla Everaldo e Mingote apenas 5 gols juntos nesse Campeonato Brasileiro. E o técnico Rogério Ceni falou na sua apresentação de corrigir os erros para fazer um Bahia um pouco mais eficiente. Ser um time mais ajustado, ser um time mais compacto, tentar diminuir sempre os contra-ataques que se tomam. É um time de transição, tem na sua característica principal jogadores de velocidade, com transição rápida, automaticamente também muitas vezes acaba perdendo a bola de maneira rápida e pegando um time que não está tão pronto para se defender, evoluir nos trabalhos de defesa todos os dias e torcer para que a bola que deu na trave e saiu, ela possa entrar. Tem dias que não adianta, você pode fazer o teu melhor. Esse dia eu vi um jogo aí, o time deu 30 finalizações, o outro deu 3, 4 bolas na trave e passa, e a vida é assim. Né? Então, assim, futebol não é uma ciência exata, não se explica, a bola tem que entrar.
A bola tem que entrar para o time vencer. E trazendo a comparação do jogo do primeiro turno, jogo de ida, 3-1 pro Bahia, jogando lá na Bahia, e o jogo da última rodada, Bahia e Vasco, que empataram 1-1, que foi a última formação do time do Bahia antes da chegada do Rogério Ceni. Em comum, apenas o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Canu, temos o volante Rezende, que naquele jogo da ida, o Rezende jogou como zagueiro, e nessa última partida ele atuou como primeiro volante. O volante Tiziano, e só, gente. Marcos Felipe, Canu, Rezende... Tassiano, desculpa. E Tassiano, só. Meia. Então, do jogo de ida, 3-1 pro Bahia no primeiro turno, e a partida Bahia e Vasco, que foi a última do time do Bahia em campo, apenas 4 jogadores. Se o Coritiba teve várias mudanças, o Bahia também. O Bahia também contratou muito, né, Jean? Contratou, muito. Mudou bastante, né? É um time que também... acho que, apesar de ainda estar ali numa situação delicada na tabela de classificação, vem num momento melhor do que o Coritiba, né? Não vem nessa oscilação tão grande, não vem com maus resultados assim. E o Rogério Ceni é um grande treinador, né? Acho que ele vai agregar bastante ao grupo do Bahia. É um treinador que gosta bastante de equipes rápidas para atacar. Na fase defensiva também ele pressiona ali desde a saída de bola. Então é preciso ficar atento, porque apesar, claro, do Coritiba estar num momento de transição, né, de equipe, mais uma vez, e traz jogadores neste momento que podem trazer algo novo pro Coritiba. Desde o início da temporada, várias contratações vieram, muitos jogadores saíram, e o Coritiba não conseguiu demonstrar, né, uma mudança visível. Acho que esse é um momento em que o torcedor espera realmente ver algo diferente, mas já nesse retorno, né, pós aí data FIFA, vai encarar um adversário que vem também em crescimento e que vem com boas ideias e vem com um treinador também tranquilo, né? Rogério Ceni vai fazer o primeiro bem-humorado, vem num bom momento. A gente sabe que isso pode mudar a qualquer momento. Qual que é a odd para a mudança do humor do Rogério Ceni a qualquer momento? Podia criar essa. Pagando melhor do que o cachorro entrar O grande ponto do Bahia ultimamente é que tem sido... Ele tem oscilado muito em casa e fora, né? Porque você vê, os últimos 5 jogos ele ganhou em casa do América Mineiro, aí ele perde fora da equipe do Galo, daí ele ganha em casa do Bragantino, inclusive uma baita vitória, um 4-0, daí ele perde fora do Botafogo, né? E daí ele empata em casa nessa última rodada contra o Vasco, que também tá em ascensão, tá tentando recuperar. Então o Bahia, ele sofre muito fora de casa nesse momento. Né? Isso é um alento pro Coritiba, naturalmente. Dá pra arrancar pontos, assim como o Vasco conseguiu, e um adversário direto, né? E esse número grande de mudanças nos 2 elencos em relação ao jogo do primeiro turno mostra o quão ruim eram os times lá quando eles se enfrentaram no primeiro turno, né? Exatamente. O tanto de erro no planejamento, contratações lá no início do ano, foram feitos nas 2 equipes, né? Exato. O Grupo City, que esse ano investiu mais de 100 milhões de reais no Bahia, nas contratações. Pagou uma bala no Ademir, pagou grana no Everaldo, contratou Canu, contratou o menino do Corinthians lá, o zagueiro do Corinthians. Me ajude, Alexandre. O Robert Renan foi pro Zenit, né? O outro, não. O Raul Gustavo. Raul Gustavo, né? Eu sempre confundo os dois, por isso. O Robert Renan é mais novo e muito melhor também. Muito melhor também. Mas não, então assim, o Bahia, ele gastou dinheiro de fato, né? E na tentativa também de montar um time estruturado, né? Pra perdurar por temporadas. Até agora não deu muito certo. Eu vejo que a chegada do Rogério Ceni pode dar uma guinada aí na ideia do Bahia como time de futebol, né? Se derem pro Rogério Ceni a mesma carta branca que deram lá no Fortaleza, precisa ver como que espírito o Bahia, né, tá encarando no trabalho do Rogério Ceni. Eu acho que o Grupo City não brinca assim em serviço, né? Eu acho que os caras, se é um resultado imediatista, de repente... Acho que não. Não, o contrato do Rogério Ceni é até o final de 2025. Eu acho que justamente por isso dá pra gente já visualizar um projeto, que né? um projeto a longo prazo na permanência dele lá.
infelizmente é bastante utópico. Mas não pode... É utópico ficar pensando que o contrato dele até 2025, ele vai permanecer, não, claro, a gente só sabe. Que, porque infelizmente acontece muitas trocas no caminho, perde 4, 5 seguidas. Eu ia falar, perdeu 5 seguidas, o Bahia afundou se enfia na zona de rebaixamento, cara. Eu não sei não. Então, mas aí que tá. Porque quem tá aqui é dirigente brasileiro. Exatamente. Porque assim, eu acho que o investimento no Rogério Ceni vale a pena, não havendo um condicionamento à situação do Bahia na última rodada do campeonato. Acho que o Bahia tem que pensar numa coisa de médio e longo prazo e considerar as hipóteses. Eu acho que como ele fez no Fortaleza, né, o Rogério Ceni teve essa carta branca, essa autonomia, né, para fazer da equipe o que ele acha que funciona, né? As ideias dele realmente puderam ser colocadas em prática. E que era a ideia até que eu comentei aqui quando surgiu a hipótese do Rogério Ceni vir para o Coritiba, né? Sim. De trazê-lo e não pensando em ser um salvador do rebaixamento. Sem dúvida. Ser um cara para se incorporar à ideia de SAF e ao planejamento e à estruturação do clube, em qualquer circunstância que o clube terminasse o ano, né? Caindo ou não. Então, assim, acho que se o Bahia tiver essa ideia com o Rogério Ceni, pode colher frutos a médio e longo prazo, né? Mas não esperar resultado imediatista. Porque o Bahia não vai dar uma guinada do nada e terminar em quinto. Até porque veio o Rogério Ceni, mas são os mesmos jogadores que estão fazendo a campanha ruim no campeonato, né? O que acontece com o Coritiba, que mudou aí algumas caras, tal, mas a essência e a base ainda é a que trouxe o Coritiba para dentro desse buraco aí. Então, por isso que eu acho que o Thiago Kozlowski tem, entre aspas, a carta branca para continuar o trabalho, né? Então, porque a SAF, enfim, a diretoria sabe que o Coritiba é um time que tá demonstrando aquilo que tem, né? Tá conseguindo os resultados e tá tropeçando diante da equipe limitada que teve até aqui. O João Vitor Alves comentando com a gente: o professor Pardal vai aprontar, estou sentindo. Mas quem seria o professor Pardal? Rogério Ceni. O Ceni não é professor Pardal, né? A gente tem que, assim, o Rogério Ceni como treinador, ele já é, apesar da curta carreira como treinador, um grande vencedor, né? Exatamente. Ele é campeão brasileiro, ele é campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense. Campeão da Série B com o Fortaleza. Campeão da Série B, assim, ele tem aí né? Nos poucos trabalhos que ele fez, ele mais ganhou do que perdeu, Supercopa em 2021 pelo Flamengo. Então, é um cara que, né, tem aí um currículo de respeito já como treinador.